Um misterioso assassino comete suas atrocidades imitando as cenas dos grandes filmes de terror, para desespero de toda uma população e também da polícia, que corre contra o tempo para pegá-lo antes que novas vítimas comecem a se acumular. Eu sou o Luiz do Monstros e Aventuras e trago para vocês hoje a análise sem spoilers do livro Quando os Mortos Falam, da autora Cláudia Lemes, sendo sim a autora brasileira, lançado aqui pela editora Avec, sendo que existem outros livros da autora também de suspense policial pela mesma editora, e fica um agradecimento também por nos ter enviado uma cópia digital do livro. Sendo que a história tem como protagonistas, na verdade, duas pessoas. Primeira delas é a policial, melhor, ex-policial Verena, que largou a polícia quando a filha dela foi assassinada por um criminoso que nunca foi encontrado. Isso basicamente abalou ela emocional, e a gente vê toda uma questão muito importante dentro da história, e que acontece tanto com ela quanto com o Caio, o melhor amigo que nunca também conseguiu ajudar a amiga a resolver esse assassinato, quanto a questão da pressão psicológica que sofrem diariamente os policiais dentro da história e mesmo dentro do nosso mundo real, né? Aqui nós temos o fato de que eles têm já problemas familiares para serem resolvidos, só que além disso tem toda a pressão dentro da polícia. Fora isso, tem cada nova vítima feita por um criminoso é igual uma pessoa que teve sua vida destruída, uma família nova chorando e sofrendo, buscando respostas atrás da polícia, a cidade inteira fazendo pressão, pressão do governo para resolver os casos, e ao mesmo tempo faltas de recursos técnicos, onde uma análise que poderia pegar e indicar os três pessoas que podem ser o assassino de um caso, demorando, por exemplo, 6 meses para serem feitos, justamente por falta de recursos técnicos dentro da justamente da organização. E isso é um problema real do nosso mundo, né? Tanto que antes do Covid, a maior causa de mortes entre policiais era justamente suicídio, para você ver realmente como essas questões psiquiátricas e psicológicas são importantes e devem ser levadas em consideração no meio. Então, o que acontece é que quando surge esse novo assassino, sendo que eles recebem dicas, inclusive, de um médium por telefone, dando sempre a questão: será que é um cúmplice do assassino? Será que é o assassino que tá falando? Será que existe alguma coisa paranormal envolvendo aí no meio, né? Então, é uma das questões interessantes que ajuda a dar um saborzinho extra pro livro, né? Então, essas ligações ajudam eles a tentar conseguir descobrir quem é esse assassino misterioso, né? E a próprio desenvolvimento da psique do assassino e sua origem, que começa a aparecer no segundo terço do livro, também é bem interessante. De um lado, ele segue um pouco aquela cartilha do slasher, que é justamente aquela pessoa que tem um passado extremamente traumático com a família, cujas vítimas envolve justamente um teor envolvendo sacanagem, sensualidade, havendo um modus operandi padrão, uma arma favorita, uma coisa de não gostar das armas de fogo por não dar, digamos assim, aquela coisa mais cenográfica, espetaculosa de uma das armas brancas dentro da história, né? E ter normalmente tanto uma questão visual quanto uma questão de uma anomalia física envolvida. E é claro, com tudo isso, o livro, ele pode ir em duas direções diferentes. Ele podia tanto pegar e ser simplesmente uma imitação dos clássicos de terror do cinema, quanto reforçar simplesmente alguns preconceitos que esses arquétipos eles podem provocar se você não tem uma discussão adequada sobre isso, quanto pegar e ser justamente o contrário, ser uma crítica. Não assistam filmes de terror, geram psicopatas, tudo mais, etc. Mas não, ele sai dos caminhos, esses caminhos óbvios, e cai numa coisa complexa, realmente envolvendo novamente essa questão da busca pela psique, envolvendo justamente a questão dos filmes de terror não serem nenhuma coisa boa, nenhuma coisa ruim, mas serem um entretenimento no qual foi usado de válvula de escape para o assassino. E uma coisa importante, mesmo esses outros elementos, é mostrado que não é do tipo, existe uma cartilha básica que forma um serial killer. Não. A coisa é muito mais complexa, como realmente é a nossa mente humana. O livro trabalha muito bem isso, e trabalha justamente tendo quando o principal foco é
os personagens, como eles fazem para lidar diariamente, para tentar aguentar justamente a pressão dessas atrocidades que estão sendo cometidas, para conseguir sempre aprender a dar um passo depois do outro, continuar construindo suas vidas e indo para frente, mesmo com todas essas questões associadas envolvendo a pressão da sociedade, a pressão da polícia, a pressão dos novos criminosos que surgem, a pressão da falta de recursos associadas, né? E como tudo isso junto evita a gente pegar e cair no famoso vamos vangloriar o assassino, como acontece justamente nos filmes de slasher e mesmo alguns documentários. Não, aqui não existe nada de vanglorização do assassino. Aqui temos a questão do trabalho policial, quando bem feito, sendo valorizado, ao mesmo tempo demonstrando todos os problemas internos e estruturais também que a questão investigativa tem, ao mesmo tempo que você tem uma questão crescente e eles não deixam de lado justamente as vítimas secundárias da história, isto é, as crianças, irmãos que são deixados para trás justamente ligados diretamente às vítimas, né? E como é necessário um acompanhamento psicológico importante para essas pessoas irem para frente, né? Tanto para pegar e evitar que essas pessoas meio que se destruam com a psique cada vez mais detonada por não conseguir lidar com isso, né? Quanto destruam outras pessoas, né? Surtando, como acontece com o assassino, por exemplo, né? Então, todas essas questões, elas são extremamente trabalhadas ao longo da história, né? E cada detalhe é levado em consideração. Como foi realizado o assassinato, quais as regiões onde eles a cometeram, quais as ordens que foram, né? Qual a diferença? E ao mesmo tempo sempre temos uma pitadinha suave e leve com a pequena investigação. E quem foi que matou a filha da protagonista da história? O que realmente aconteceu e foi deixado de lado no meio disso tudo? Então temos esse caso maior, que é o mega assassinato, temos as histórias particulares de cada um, que elas vão se resolver ao mesmo tempo que eles têm que lidar com esse grande obstáculo, né? Tipo, meu Deus, então temos um grande mal maior que vai unir todo mundo e assim resolver as coisas? Não, na verdade, esse grande mal maior tá prejudicando a resolução de tudo, diga-se de passagem, causando novas vítimas, né? E mesmo assim, eles vão pra frente, mesmo com os problemas dentro da corporação e fora da corporação, para poder pegar e fazer justiça, ao mesmo tempo que evitar cair na ladainha de fazer vingança, ao invés de ter uma justiça real dentro da história. Fica então a minha dica para quem que é um bom fã de filmes de terror ou filmes de suspense policial, como Silêncios dos Inocentes, Hellraiser e por aí vai, e quer pegar e assistir, ao mesmo tempo, ler uma boa história do gênero, que na minha opinião daria um ótimo filme, quanto para quem quiser pegar e ver uma história que realmente aprofunda nos dramas pessoais dos seus personagens, sem pegar e deixar justamente o suspense e a ação de lado, que vai ficando cada vez mais intenso ao longo da história. E se vocês gostaram, aproveite para dar o like, compartilhar com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!